Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu e amor de minha vida, a minha esposa, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de Deus para você. Olá, tudo bom? Espero que o amor de Deus alcance a vida de vocês, o seu lar, que em tudo vocês possam prosperar e ser bem sucedido na terra do vivente, que o amor de Deus te alcance, que conceda o desejo do teu coração e que vocês se lembrem, de ir lá no meu canal, Jared Baltazar, e se inscrever, compartilhar, deixar seu joinha, porque você deixando seu joinha é uma forma de você nos ajudar. Quando você compartilha, você também está nos ajudando. Quando você se inscreve, você também nos ajuda a fazer com que o canal alcance mais vidas. E também você fica informado de tudo que acontece no nosso canal a partir do momento que você se inscreve. Já fica sabendo que tem novo vídeo. Amém, amém. E assim o faça, porque nós estamos fazendo o ID de Jesus. Eu, a minha esposa, com o canal dela, no meu, eu tenho vídeo com ela, ela comigo. Nós estamos aqui no ID de Jesus. Quando você compartilha, inscreve-se, deixa o seu joinha, o seu like, você está também no ID de Jesus. Você está fazendo com que a palavra de Deus abençoe mais vidas. E assim as bênçãos de Deus chegam na vida de cada um daqueles que vai assistir, que ouvir. Amém? Hoje nós queremos trazer para vocês uma linda passagem que aconteceu quando Jesus estava aqui nessa terra. Está escrito em Marcos 5, começa do versículo 1, sobre a cura de um endemoniado, o nome é meio complicado, Gesareno. Ele era do Gesareno. A Bíblia conta que Jesus passou do outro lado do mar nessa terra. E aquele endemoniado, quando ele, assim que Jesus desceu do barco, junto com os seus discípulos, aquele endemoniado chegou até Jesus. Ele era um endemoniado que ele ficava no sepulcro. Ele já estava atado várias vezes com grilhões, com cadeias, mas nada segurava aquele homem, que ele estourava e ele vivia perturbando todo mundo, agredindo as pessoas, dia e noite, a Bíblia diz, gritando no sepulcro. Verdade. É como se hoje você vê essas pessoas que são tidas como uma pessoa que não pode viver no meio social. Se fosse hoje, esse homem que a Bíblia conta, ele estaria no sanatório, no manicômio. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de viver em sociedade. A Bíblia fala que ele andava nu pela cidade. Imagina, um homem nu, numa cidade pequena, onde todo mundo tinha medo, pavor dele. Quando eles queriam prender ele, que eu acho que ele ficava muito agressivo, colocava correntes, pois as correntes ele quebrava. Vários homens tentavam segurar ele, ninguém conseguia conter ele. Andava em sepulcro, morava lá no sepulcro. Era um homem conhecido, igual uma pessoa que você já na cidade lá. Toda cidade tem uma pessoa, que é aquela pessoa que fica lá andando, sem rumo. Muitos não são agressivos, são até bem tratados pelas pessoas, mas esse não. Era o terror, era o pavor dessa cidade. Era assim um caso que a família já nem tinha mais contato com ele, porque ele vivia no sepulcro, E ele ali, se fosse ver, não tinha esperança de mudança para a vida dele, Já era uma sentença. Isso aí é o louco da cidade, é o maníaco da cidade. Vai ficar assim até uma hora ele achar a morte e aí acabar a vida dele. Mas essa história tem um final feliz, por quê? Porque Jesus entrou na história. A Bíblia conta que assim que Jesus desceu do barco, ele correu e se prostrou no pé de Jesus, porque a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão no céu, na terra e no inferno. Ele se prostrou e a Bíblia diz que ele falou para Jesus: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo?
e pediu que Jesus não atormentasse ele, porque Jesus tinha falado para ele: espírito imundo, sai deste homem. E aqueles espíritos falou: não me atormente. E Jesus perguntou: qual é teu nome? E ele falou: é Legião, porque eram muitas pessoas, muitos espíritos. Para você ver que ali tinha uma manada de porcos, de 2.000 porcos. E aqueles espíritos pediu a Jesus que ele permitisse que eles entrassem naqueles porcos para ir embora. E Jesus permitiu. E eles se precipitaram no mar e morreram afogados. E o homem ficou são e curado. Olha como é bonito a gente ver. Muitas vezes a gente vê uma pessoa alcoólatra, no vício das drogas, em tantas situações que a gente fala assim: essa pessoa não tem equilíbrio mental, essa pessoa não tem caráter. Não é isso. Esse homem que a palavra de Deus conta sobre ele, ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa como todo mundo, só que ele estava sob a influência de Satanás. Ele estava ali possuído por espíritos malignos que não deixava ele ser uma pessoa normal. Muitas vezes você olha para o seu marido, para certas pessoas e fala assim: mas ele não toma vergonha na cara, ele bebe, é alcoólatra, a primeira coisa que ele acorda, ele tem que ser a bebida, chega para casa cheirando a bebida, cheirando a cigarro, meu filho não tem jeito, está no mundo do crack. Eu quero dizer para você que seu filho é uma pessoa normal como todo mundo, né? Como o filho daquela vizinha sua que você vê que vai para o trabalho, que trabalha, que estuda, que é uma pessoa boa. O problema do seu filho é que ele está sofrendo uma influência maligna do vício, que está aprisionando a vida dele e não deixa ele sair dessa vida. Muitas vezes a pessoa quer sair, né? Deseja largar do vício do cigarro, do vício do álcool, das drogas, da prostituição, da pornografia, mas ele não consegue sair porque está preso, é prisioneiro deste mal que influencia a vida dele, né? E qual será o jeito de uma pessoa ser liberta? É quando nós buscamos Jesus e nós permitimos que Jesus entre em nosso coração e entregamos a nossa vida a Ele, a história muda. Porque a Bíblia conta que depois que os demônios saíram, aqueles espíritos maus saíram daquele homem, aquele homem ficou em perfeitas condições, em perfeito juízo, conversando com Jesus. Aquelas pessoas que estavam cuidando dos porcos correram assustados, falaram para a cidade, o povo da cidade, o que teria acontecido. Aquelas pessoas vieram e ficaram assustados em ver aquele homem que era endemoniado, que era uma pessoa desprezível do povo, estava ali em perfeitas condições. Então, como que a gente fica liberto? A palavra de Deus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho de Deus que nos liberta daquilo que nós precisamos ser libertos. Muitas vezes não é de um vício, mas a gente tem coisas que precisamos ser libertos. Vamos ser libertos através de quem? De Jesus. Jesus não precisa vir, né, ter de novo, morrer. Ele já realizou tudo. Ele já veio para que a gente fossemos livres, libertos de todo o mal. A nossa obrigação, nosso dever é buscar a Deus, buscar ajuda em Deus, né? Pegar alguém aí que ore pelo seu filho, pelo seu marido, você buscar Deus. Você sendo mãe, você tem autoridade sobre a vida do seu filho, você tem autoridade sobre a vida do seu marido, que você é uma só carne com ele. Então você pode buscar a libertação, porque se o Filho de Deus libertar você, sua família será livre. Esse homem, quando Jesus passa na vida dele, quando Jesus entra, né, ali naquela cidade, e ele encontra Jesus
ele é liberto daquele mal que o possuía há tantos e tantos anos. Quando Jesus chega nas nossas vidas, não tem como a nossa vida continuar a mesma. Tudo passa a ser diferente, tudo muda. Por quê? Porque o poder de Deus atua em nós. Quando nós recebemos Jesus em nosso coração, firmamos um compromisso de servi-lo, de segui-lo. A doutrina de homens? Não. A palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. E quando a gente começa a seguir, começa a obedecer a Deus, o mal vai se retirando de nós. Deus entrou no nosso coração, então não tem espaço para o mal, né? Não vai habitar Satanás no nosso coração ou sermos influenciados. Quando temos Jesus no nosso coração, não haverá espaço. Vamos ser influenciados por quem? Por Jesus e a sua palavra. Esse moço foi liberto. Esse moço se tornou um exemplo naquela cidade, onde todo mundo olhava e falava, mas é esse que andava nu, que a gente tinha medo, é esse homem que pôde voltar para o convívio familiar, o convívio na sociedade. E a gente vai ver que ele quer ir embora com Jesus. Ele fala assim, não, eu quero agora, eu quero estar perto de Jesus, eu quero ficar com Jesus, porque eu conheci algo que me libertou, que me tirou desse mundo que eu vivia. Não devia ser bom para ele, não devia ser bom, devia ser um sofrimento terrível para ele. E assim a pessoa também ali, escrava do álcool, você acha que é bom para ela? Muitas vezes é uma fuga que ela buscou para fugir de um problema, começou a beber e de repente ela não conseguia mais parar de beber. Daí já não é uma fuga, já é uma prisão que a pessoa entrou, as grades do mal fecharam-se e ela não consegue sair. É prisioneira do álcool, é prisioneiro do crack, é prisioneiro da situação em que está vivendo. Mas o Filho de Deus nos liberta. É verdade. Aquele homem, quando Jesus entrou no barco para voltar para Galileia, aonde ele, a origem de Jesus, aquele homem implorou, Senhor, deixa-me eu ir contigo. Jesus falou, não, volte para os seus, ou para a sua família, e fale para eles, mostre para ele como Deus teve compaixão de você. E aquele homem assim o fez. E muito tempo depois, a Bíblia conta, 2 anos e meio. 2 anos e meio, depois Jesus voltou lá. Se você vê a sua Bíblia em Marcos 6, vem contar isso, 6 do 53 ao 56. Fala que quando Jesus desceu do barco, muitos conheceram Jesus. Olha, milhares de pessoas vieram até a ele, e ele, Jesus, o curou todos aqueles que vieram até Jesus. Por quê? Por causa daquele ex-endemoniado, daquele ex-desprezível que as pessoas desprezavam. Jesus deixou ele lá em Decápolis, na cidade de Decápolis,